O primeiro reinado e o período da história em que Dom Pedro I foi imperador do Brasil. Ele ocorreu logo após a independência do país em 1822 e durou até 1831. Em 1831 foi encerrado em 1840 com o que ficou conhecido como o golpe da maioridade, que garantiu a coroação de Dom Pedro II como imperador do Brasil. O segundo reinado, esse período estendeu-se de 1840, quando Dom Pedro II foi coroado imperador após o golpe da maioridade, e encerrou-se em 1889, quando a proclamação da República colocou um fim na monarquia brasileira. Independência do Brasil foi declarada em 7 de setembro de 1822, quando aconteceu o Grito do Ipiranga. O Brasil transformou-se em uma monarquia governada por Dom Pedro I. A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário que ocorreu no Nordeste, no Brasil, em 1824, durante o período imperial. Foi uma reação à Constituição outorgada por Dom Pedro I no mesmo ano, iniciando em Pernambuco. O movimento se espalhou rapidamente para outras províncias da região, como Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Ficou conhecido por esse nome Confederação do Equador devido à proximidade da região do conflito com a linha do Equador. A Guerra do Cisplatina foi um conflito travado pelo Império do Brasil contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina. Essa foi a primeira guerra de que o Brasil participou como nação independente e estendeu-se a 1825 a 1828. As províncias desejavam mais autonomia em relação ao governo do Império de Dom Pedro I. As províncias revoltas do período regencial aconteceram no Norte, Nordeste e no Sul. Cabanagens na província do Grão-Pará, 1835-1840. Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, em 1835 a 1845. Revolta dos Malês, província da Bahia, 1835. Sabinada, na província da Bahia, 1837 e 1838. Balaiada, na província do Maranhão, 1838 e 1840. A cabanagem foi uma revolução popular extremamente violenta e ocorrida de 1835 a 1840 na província do Grão-Pará. A rebelião tinha como objetivo a independência da região. O estado do Grão-Pará e Maranhão foi uma unidade administrativa portuguesa na América do Sul. No seu período áureo, sua extensão territorial abrangia os atuais estados do Maranhão, Piauí, Pará, Amazonas, Amapá e Roraima. O estado do Grão-Pará e Maranhão foi uma unidade administrativa portuguesa na América do Sul. No seu período áureo, sua extensão do Piauí para o Amazonas. A Balaiada foi uma revolução que eclodiu na província do Maranhão entre os anos de 1838 a 1841. Recebeu esse nome devido ao apelido de uma das principais lideranças do movimento, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o balaieiro. Sextos objetos que ele fazia. As causas da revolução estão relacionadas às condições de miséria e
opressão que estavam submetidas à população sobre a região. Nesta época, a economia agrária do Maranhão atravessava um período de grande crise. A Revolução dos Malês, ocorrida em Salvador, capital da Bahia, que aconteceu na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835, foi o maior levante de escravizados na história do Brasil. Os malês eram negros de origem islâmica que organizaram o levante. Praça da Piedade é um reduto da história da Bahia como grande riqueza arquitetônica e histórica. A praça que já foi palco de grandes revoltas. A Sabinada foi uma revolta que aconteceu na província da Bahia entre os anos de 1837 a 1838, durante o Brasil Império. Nesse período, o Brasil não tinha nenhum imperador no trono e o comando do Império Brasileiro estava nas mãos dos regentes. A Sabinada foi um movimento de revolta que aconteceu na Bahia. Foi liderada pelo médico Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, por isso ficou conhecido como Sabinada. A Guerra dos Farroupilha, também conhecida como Revolução Farroupilha, foi uma revolta separatista iniciada no Rio Grande do Sul de 1835 a 1845, durante o período regencial. Em 1893, começou a Revolução Federalista envolvendo os 3 estados do Sul. A revolução foi pacífica pelo baiano Inocêncio Galvão de Queiroz em 1895. O segundo reinado foi uma época de grandes progressos cultural e de grande significância para o Brasil, com o crescimento e a consolidação da nação brasileira como um país independente. A Revolução Praieira foi uma revolução de caráter liberal e federalista ocorrida na província de Pernambuco entre os anos de 1848 e 1850. No início do século, o Porto do Recife era o mais movimentado da América de domínio português e por isso lutava contra as frequentes tentativas de invasão por parte dos corsários franceses, ingleses e holandeses. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América Latina. Foi travada entre Paraguai e Tríplice Aliança, compostas pelo Império do Brasil, Argentina e Uruguai. Para entender a guerra, porém, é essencial saber que estamos envolvidos 2 blocos de países. De um lado, o Brasil, Argentina e parte do Uruguai, e de outro, Paraguai e outro grupo de Uruguai.